Estimados membros da Congregação Concórdia, estimados visitantes da nossa congregação, estimados irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, estimados pais dos confirmandos e, muito especial, aos nossos confirmandos desta noite. Que o repouse sobre vocês o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amém. Para esse dia tão especial, pegando aqui juntamente o texto do Evangelho que foi lido nesta noite, quero pegar apenas o versículo do texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, para refletirmos, e espero que essa mensagem acompanhe vocês até o último suspiro de vocês sobre a terra. O versículo diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Talvez alguns de nós, talvez alguns dos confirmandos, irá sentir na pele o que a congregação de Esmirna estava sentindo naquela ocasião, em que o apóstolo João escreveu estas palavras. Uma congregação que estava sendo perseguida, cristãos que estavam sendo espalhados, os cristãos que estavam morrendo. Apocalipse significa revelação. Tirar o véu, abrir os olhos. Aquilo que estava oculto, não está mais oculto para o povo de Deus, está oculto para o mundo, para quem não crê em Jesus, isso ainda está oculto, mas não para os filhos do Senhor. João escreve da parte de Deus este versículo. Parece palavra simples, um versículo muito usado, um texto muito citado, mas eu penso que pouco refletido e pouco compreendido o que de fato significa toda essa dimensão de ser fiel. O que é ser fiel? Ser fiel significa ser constante, firme, perseverante. Significa que é aquele que vive no grêmio da igreja e morre nele, permanece nele. Não importa o que vier, não importa o que acontecer. Em outras palavras, nós poderíamos ainda apenas dizer cristãos. O cristão é fiel e precisa ser fiel. Vimos que ser fiel é suportar todas as coisas, todas elas, e se manter firme, independentemente da situação em que está. Veja que o versículo, Deus avisou os cristãos, e esse aviso é para mim e é para vocês. Não é mais agora para a igreja de Esmirna, porque eles passaram, aqueles cristãos passaram, mas são para os cristãos do dia de hoje. O diabo significa acusador, está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O diabo, ele próprio, irá se levantar de maneira muito cruel nos últimos dias contra o povo de Deus. Ele mesmo, por permissão de Deus, vagará a terra e fará um grande estrago na humanidade. Isso é fato. Isso vai acontecer. Porque Deus está dizendo que vai acontecer.
para pressionar e fazer desistir, para fazer os cristãos desistirem de sua fé, ele avisa, ele vai lançar em prisão. E é importante pensar por que ele citou prisão. É importante a gente analisar. Talvez alguns que passaram pela prisão aqui nesse mundo, prisão de homens, eles têm uma noção do que é lá. Mas para a maioria, penso, que ainda que não passou por aquele lugar, é importante a gente analisar a situação. Deus quer que o seu povo saiba, os cristãos irão à prisão, muitos dentre nós. Talvez pensemos que isso seja uma coisa muito tranquila, afinal, hoje, com tudo que existe, é muito mais tranquilo a prisão. Mas vamos lá, vamos pensar em alguns detalhes. Vamos pensar na liberdade. Nossa Constituição, no artigo 5º, ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Fala de liberdade. É o direito que todos nós temos de ir e vir. É a liberdade que eu tenho de ir para um local no momento que eu quiser, a hora que eu quiser, da forma como eu queira ir até aquele local. Porém, ao ser preso, você perderá esta liberdade. Até para sair da cela, você só sai se alguém destrancar a porta. Você depende de alguém do lado de fora. Que a pessoa chegue à conclusão que você, por ser cristão, você terá liberdade de confessar a sua fé e de você sair da prisão. Então, a primeira coisa que você irá perder é a sua liberdade. A sua liberdade será tirada porque você confessou a sua fé, porque você mostrou quem é o teu Senhor, porque você ensinou a palavra de Jesus. E hoje, falar em Jesus, até em nosso país, infelizmente, parece que virou um crime. Família. Se a primeira é liberdade, a segunda coisa que você vai perder, sua família. Se você gosta da sua família, se você gosta de abraçar seu esposo, sua esposa, seus filhos, saiba que você não poderá mais fazer isso. Você só fará o dia que lhe permitirem uma visita e lhe derem a oportunidade de abraçar, de estar com a sua esposa, de estar com seus filhos, de conversar com eles, de poder dizer simplesmente eu te amo, você será privado, você não terá mais a liberdade de dizer a hora que você quer. E por isso eu digo a vocês que têm família ainda, cuidem, aproveitem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Comida. Primeira coisa, liberdade. Segunda, família. Terceira, comida. Hoje na sua casa, você provavelmente tem toda a liberdade. Não, isso aqui hoje eu não quero comer. Vamos fazer um churrasquinho? Vamos fazer uma polenta com franguinho na panela? Franguinho caipira, no fogão a lenha? Vamos fazer isso? Vamos tomar um sorvete? Vamos comprar um açaí?
saiba que isso vai acabar. Muitos ainda se dão o direito de reclamar da comida que chega na sua mesa, feita por alguém com muito carinho, mas quando senta à mesa ainda se dá no direito de reclamar. Em vez de levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Senhor, pela comida que está sobre a minha mesa. Temos relatos de pessoas do 8 de janeiro que chegou comida podre para eles comer. Comida com vermes. E não vamos dizer que isso é mentira, isso não é fake news. São pessoas de confiança, são cristãos que estavam lá dentro. Mas isso tiveram que comer. O que chegou até eles? Se chegar só uma água com sal, você terá que tomar e dizer muito obrigado. Não teremos mais nem direito de escolher aquilo que você quer ou não quer comer. Aproveite, curta a sua vida enquanto ainda há liberdade. Casa de oração, esta casa. Hoje nós estamos aqui sentados, sistema de som, bancos, ar-condicionado, um clima agradável aqui dentro, confortável, diante de 250, 300 pessoas. Mas saiba que isso pode acabar. Quando você estiver lá dentro, você não vai simplesmente poder dizer, eu gostaria de participar de um culto, lá na minha igreja, na minha denominação. Vão dar risada da sua cara. Vão dar risada. Por que você quer ir lá? Para que ir lá num Deus que permitiu que você fosse preso? Por que ir lá adorar um Deus que permite você comer comida podre? Que você está enjaulado? Muitos, enquanto podem fazer isso, estão trocando esses momentos aqui por coisas tão banais da vida. Qualquer coisinha vira motivo para não estar presente e não render a Deus o seu culto. É uma lástima, é uma pena. A maioria diz, eu não tenho tempo. Podemos não ter tempo hoje para Deus e quem sabe um dia nós seremos obrigados a não ter tempo para Deus, para vir a esta casa. Deus, Ele está dando um tempo para nós. Deus dá tempo para adorá-lo. Nós até fizemos uma oração cantada que vocês conhecem muito bem. Pode mudar o slide. Deus nos dá tempo. Ele dá tempo para todo mundo. Deu 24 horas iguais para todos nós. A questão é, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou administrando o meu tempo? Eu estou colocando dentro do meu tempo aquilo que é prioridade? Ou eu estou deixando as coisas do mundo me levarem? Cansamos de ver pessoas em final de vida
sejam ricas ou pobres, em um enorme arrependimento. E eu estou falando isso por experiência própria, de conversar com muitas pessoas no leito de morte, chorando, lamentando e dizendo como eu me arrependo de não ter tido tempo para Deus e para minha família. As duas coisas mais citadas, para Deus e para a família. No leito de morte, nem o trabalho já não interessa mais tanto. Quando Satanás te lançar em prisão, você não poderá mais vir a esta casa, a hora que você quiser. Você dependerá novamente de alguém do lado de fora abrir a porta, lhe dar autorização para sair de lá e vir aqui. Outras formas de prisão, pode ser que acontece com o que está acontecendo com os nossos irmãos na Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, estão presos em liberdade. Deem uma olhada e vocês irão descobrir quem governa esses países, qual é o regime que é usado nesses países, e vocês vão perceber quem governa. E que esses regimes não têm nada a ver com o cristianismo. Os cristãos podem se reunir, podem perder a vida na mesma hora em que forem encontrados, assim como aconteceu muitas e muitas vezes lá, de serem encontrados cristãos reunidos, escondidos e metralhados na mesma hora, ali, sem perguntar nada para ninguém. Cristãos expulsos ou colocados em campo de concentração. Então, eles precisam calar a boca, não podem falar, ao menos o nome de Jesus, falar da sua fé e do seu amor ao Salvador. Isso é uma forma de prisão. Aqui também há uma forma de prisão muito parecida, quando se diz que aqui nesse grupo ou em tal local não se fala sobre tal assunto. Por quê? Por que não posso falar? Só porque fere alguém? Mesmo que vá contra a palavra de Deus, eu não posso falar? Se alguém se levanta e me diz que eu não posso falar, isso não é uma prisão? Não estão tentando me colocar numa prisão? Assim nós poderíamos citar muitas outras formas de prisão. Até essa maquininha que muitos têm, a gente paga caro para ter na mão, mas que no fim está escravizando, está aprisionando a mente das pessoas para fazer o que eles querem que se faça. Abre um olho, cuidado com o aparelhinho chamado celular, telas, abre um olho. O texto também mostra quem irá fazer tudo isso: Satanás, o pai da mentira, o pai das trevas. Sim, ele fará. E quando ele não pode fazer por ele mesmo, ele usa meios, ele usa poderes para fazer aquilo que ele quer que se faça. O próprio acusador irá perseguir através das coisas do mundo os cristãos, os filhos de Deus. O texto também fala em tempo, ele diz: e tereis tribulação de 10 dias. Isso é apenas uma ideia de um tempo fechado, de um tempo completo. E 10 dias, até porque ele diz, o sofrimento maior, grande, pesado, ele será breve, porque senão nem os cristãos irão suportar esse sofrimento. Diante do que falei até aqui para ti, do que é ser preso, quem irá te perseguir, faço a seguinte pergunta: você está disposto a abrir mão de tudo por causa de sua fé?
por causa de sua fidelidade. Você abre mão da sua liberdade, da sua família, do seu patrimônio. Você abre a mão por causa da sua fidelidade a Deus. Tem uma história que diz o seguinte, e isso é fato. Por volta do ano 155 de nossa era, um velhinho de cabelos brancos, gasto pelo tempo, com 87 anos de idade, está perante um juiz romano acusado de um crime muito sério para a época: ser cristão. Esse homem era Policarpo. Ele tinha sido cristão por muitos anos e, como tal, era muito conhecido. Ele estava sendo acusado porque os romanos não viam com bons olhos os cristãos, porque estes falavam num Deus superior a César, quer dizer, o Estado tem que estar acima de Deus. Cuide, quando o Estado tem que estar acima de Deus, isso se chama idolatria. E era exatamente aqui. Se olharem a história, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o Estado tinha que estar acima. Quando os 3 amigos foram jogados na fornalha, porque não se curvaram perante Nabucodonosor, o Estado tinha que estar acima. A idade e a aparência moral do réu amoleceram o coração do juiz, que não se sentia bem em condenar tal homem para ser jogado aos leões famintos. Queria mostrar-se bondoso para com o ancião. Tentou então tirá-lo da situação tão difícil e aconselhou que Policarpo negasse a sua fé e oferecesse sacrifícios em homenagem ao imperador César. Negue a Cristo só por um momento e tudo vai dar certo. Policarpo, com muita firmeza, respondeu: 87 anos servi ao Senhor e Ele sempre me ajudou. Como posso eu agora blasfemar, negar o meu Rei, que tudo me deu, que me salvou e livrou da morte eterna? E quando diante desta resposta o juiz raivoso ameaçou colocar fogo em seu corpo para fazê-lo mudar de ideia, o velho Policarpo respondeu: usa o fogo se quiseres, mas não te esqueças de um outro fogo que irá te atormentar eternamente. E continuou firme na sua fé e fidelidade a Cristo. Esse homem morreu como mártir. Ele foi fiel a Cristo até o fim. E hoje, com certeza, ele está com Deus e ele recebeu a coroa da vida eterna. Ser fiel na perseguição. E leem depois em casa novamente o texto do Evangelho e comparem com as palavras que Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz, mas espada. Ele está dizendo que dentro do mesmo lar, um vai crer, o outro pode não crer. Isso é divisão. As ideologias que estão implantando em nossa sociedade. Seja fiel a Deus, não caiam nessas armadilhas do mundo. Abram os olhos, abrem o coração para ver. Quando muitas vezes as coisas são pintadas como sendo coisas de Deus, cuidado. O diabo, ele vem em forma de luz para enganar os eleitos. Jesus disse aos seus discípulos, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo para mim, para vocês vão ser odiados. Então, quando alguém disser, eu odeio você porque você fala de Jesus, ótimo, está tudo certo. Beleza. É isso aí, Jesus falou que vai ser assim. Fica feliz, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por ser fiel a mim. Está me dizendo que as coisas vão ser assim. E no final do versículo que lemos, ele diz: e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa. Os atletas, até hoje, desde os tempos antigos até hoje, eles recebiam uma coroa
quando eles chegavam lá no topo, para mostrar que eles haviam alcançado os lugares mais altos, haviam vencido a prova ou chegado em segundo e terceiro lugar. Então era colocado uma coroa sobre a cabeça, desta forma. A segunda coroa era uma coroa, apenas uma fita azul, cheio de brilhantes, que se amarrava na cabeça do rei, para dizer: esse é o que governa sobre nós. Usar uma coroa dessa era um motivo de orgulho. Imagina, quem de nós não queria ter uma coroa, usar ela agora sobre a cabeça e todo mundo saber que está subordinado a você. Assim acontecia com os antigos, se colocava uma coroa sobre a cabeça. O texto também apresenta uma terceira coroa, a coroa da vida. E aí nós podemos pegar essa coroa aqui, não sei como é que é a coroa da vida, mas na verdade a coroa é simplesmente a vida eterna que o cristão irá receber. Ele vai entrar na eternidade. E é interessante que essa coroa da vida, ela não será dada somente a uma pessoa. E não serão os primeiros mártires têm a coroa, os outros não têm. A coroa da vida é dada a todo aquele que for fiel até o fim, não importa quantos anos ainda teremos sobre a terra. Os homens que forem fiéis até o fim, eles terão a coroa da vida, aquele que permanecer firme, fiel. Mas é interessante que essa coroa da vida, para ela chegar até nós, o nosso Senhor e Salvador, sabe o que Ele fez? O nosso Senhor e Salvador, Ele usou essa coroa. E eu pergunto para você, você está disposto a usá-la? Por amor a esse Senhor? Você deixaria que colocassem sobre a sua cabeça, apertassem com um caniço, para que os espinhos entrassem na sua cabeça, arrancassem seu sangue? Pois foi assim que o nosso Senhor e Salvador nos conquistou essa coroa. Talvez muitos vão receber essa coroa sem ter sofrimentos como prisão, perseguição, 38 encostar na cabeça, uma coroa de espinho. Mas a pergunta é: eu estou disposto a usá-la por amor ao meu Senhor e Salvador? Veja, irmãos, que no início do nosso texto, do versículo, ele disse assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenham medo. Vocês hoje estão confessando a fé. Vocês vão confessar que vocês vão ser fiéis a Deus em todo momento, não só hoje. Hoje é fácil, hoje é tranquilo, hoje vocês estão protegidos por nós, por Deus aqui dentro. Mas e lá fora? Quando o mundo pressionar vocês? Quando cada um aqui for pressionado, o que vocês farão com a fé de vocês? O que vocês farão com a liberdade de vocês, com a família de vocês? Vocês estão dispostos a abrir mão por ela? E sabem por que nós não precisamos ter medo? Porque Jesus, Ele disse: eu estou com você. Não importa a situação, um dia nós vamos morrer. E não importa no final das contas como morremos, depois de morto ninguém mais sabe nada mesmo.
O importante é não morrer sem Cristo. Viver sem Ele um tempo, quem sabe você até pode, mas ore para você não morrer sem Ele, para que a morte não te busque no momento em que você está longe da fé. Então não tenha medo, porque Jesus está contigo, e isso nós temos na ceia do Senhor. Nós temos a bênção de poder dizer: eu não tenho medo, porque Jesus está comigo e estará comigo para sempre. Seja fiel, não temas a morte por causa de Cristo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus guarde o nosso coração, e Ele quer guardar, e que o nosso coração decida ser fiel a Ele até o fim. Amém.